Em todo o planeta existem poucos lugares onde o ser humano não tenha deixado sua marca. Assim aconteceu a esta ilha do Atlântico Sul. Descoberta pelo português João da Nova em 1501, desde então ela vem sendo explorada por navegadores e aventureiros. A partir do século XX, com mais frequência por militares, pesquisadores e jornalistas. Você vai conhecer a história da Ilha da Trindade, seus mistérios e belezas nesta série especial. Este isolado pedaço do Brasil não tem porto nem aeroporto. Se você tiver dinheiro suficiente para pagar uma viagem em navio privado, ainda assim precisa a autorização da Marinha do Brasil se quiser desembarcar na ilha. Nossa expedição foi realizada em 2 viagens. A primeira em 2016, dezembro, saindo da Baía Mocanguê, Niterói. Tigre. Assim os marinheiros apelidaram o navio Amazonas. A embarcação foi comprada pelo governo brasileiro em 2009 da empresa britânica Base Systems. Leva à Trindade mantimentos militares e civis. Possui equipamentos modernos e acomodações confortáveis. As refeições saem desta cozinha e a janta hoje será espaguete à carbonara com um toque do chefe Fontinelli. A moda do tigre, né, como nós chamamos, porque geralmente a gente faz uma releitura dos cardápios para adaptá-los à realidade do navio e do gosto da tripulação. Além disso, a gente tem que aprender a lidar com o que cada um, na sua particularidade, gosta de comer. O navio ele possui uma estrutura, ele vai desde uma cozinha simples a uma mini cozinha industrial, passando por uma padaria também. Nós fazemos uma prévia, uma preparação, então pode ser que no dia o mar não nos ajude, então nós temos que trabalhar dentro de uma margem de segurança para evitar acidentes. Enquanto seguimos nosso destino, a Marinha faz o uso racional dos recursos e realiza treinamentos. Este simula a abordagem ao navio supostamente com carga ilegal. Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. Curiosamente, não pertence ao território capixaba, mas à União e está subordinada ao 1º Distrito Naval do Rio. A nossa jornada entre o Rio de Janeiro e a Ilha da Trindade já dura 3 dias. Hoje é dia 11 de dezembro de 2016, agora são 4 horas e 25 minutos e o primeiro ponto de terra que a gente consegue avistar é o arquipélago de Martim Vaz. Este é o ponto mais ao leste do Brasil, consequentemente, ponto mais próximo do continente africano. Daqui a pouco, entre 7 e 7h30, o navio Patrulha Oceânico Amazonas vai fundear próximo à Ilha da Trindade e a nossa equipe finalmente vai conseguir desembarcar na ilha. Nesta região do planeta, a formação geológica aconteceu por atividade vulcânica há muitos anos. 3 milhões aproximadamente. As profundezas atingem 5.800 metros. Vitória está localizada na mesma latitude da ilha. Trindade pertence a uma cadeia montanhosa submersa chamada Vitória Trindade.
Os picos destas montanhas e vulcões já extintos chegam bem perto da superfície. Na extremidade desta cordilheira estão as ilhas mais distantes do Brasil, Martim Vaz e Trindade. Juntas, somam apenas 10 quilômetros e 400 metros quadrados. Em comparação, Vitória possui quase 10 vezes mais área. Ainda assim, tudo em Trindade parece ter grandes proporções. Aqui desovam tartarugas verdes. Seus cascos medem até 1,40 m ponta a ponta e elas pesam, em média, 160 quilos. Gigantes como as samambaias com 6 metros, encontradas somente aqui. Mas estas são histórias das próximas reportagens desta série especial sobre a Ilha da Trindade. O tempo parece congelado na isolada Trindade. Como se viajássemos à era dos dinossauros e entre plantas exóticas pudesse surgir um réptil imenso e assustador. Eis uma floresta única em todo o planeta, com samambaias gigantes. Esta concentração exuberante só ocorre em Trindade. Elas podem atingir 6 metros. São 3,5 km a pé até o topo do Monte Desejado, 600 metros acima do nível do mar, o mais alto da ilha. Ao lado do Desejado fica o Morro da Fazendinha, onde as samambaias também dominam o terreno. Embora a paisagem da ilha nos faça perder o fôlego, Trindade já foi muito mais abundante em plantas e mais bonita. Além das samambaias gigantes, existia na ilha uma vegetação peculiar, com predomínio da colubrina glandulosa, conhecida como falso pau-brasil ou caçoca. Esta árvore desapareceu e dela restam poucos exemplares, a maioria graças a um complexo replantio, iniciado há poucos anos, podendo levar décadas até a total recuperação da espécie em Trindade. O ano era 1700. O astrônomo inglês Edmund Halley desembarcou na ilha trazendo em seu navio porcos e cabras. Os porcos mais lentos foram eliminados. As cabras habilidosas em terrenos acidentados sobreviveram e devoraram quase toda a vegetação. Elas também provocaram danos graves nas nascentes, dando início à erosão. Sobre a dificuldade no reflorestamento, lembre-se, a ilha está no meio do Oceano Atlântico, a 1.200 quilômetros da cidade mais próxima. A camada fértil do solo foi toda carregada por vento e chuva em 3 séculos. Toda a terra e o adubo, além das mudas, precisam vir do continente. Mas ainda resta uma dúvida: como as cabras não destruíram as samambaias? Simples. O gosto das samambaias não agradava ao paladar das cabras. Não resta uma única na ilha, pois a Marinha autorizou o extermínio delas. O último exemplar foi abatido em 2005. Uma ilha fascinante, mesmo lavada pela erosão e sem as árvores do tempo do descobrimento. Os jornalistas que trabalham em televisão geralmente usam um recurso chamado passagem quando estão em campo gravando as suas reportagens. E a passagem tem várias funções. Uma delas é comprovar que o repórter esteve no local, esteve em loco, onde faz a cobertura da sua matéria. A outra função, também muito usada, é para se contar em palavras o que não se pode mostrar em imagens. Mas aqui na Ilha da Trindade não é necessário falar absolutamente nada, porque as imagens já falam por si. Chegar ao Monte Desejado leva tempo e habilidade. Nossa equipe não tinha nenhum nem outro.
Na primeira expedição, ficamos apenas 2 dias e meio em Trindade. Tão corrida a jornada nos fez optar por gravar imagens só na descida, poupar fôlego e ganhar preciosos minutos. Fomos guiados por Victor e Maicon. Incansáveis, carregam quase todo o equipamento, compensando a nossa inexperiência em escaladas. Conta aí, qual é a boa? Agora a boa é descer o desejado para continuar a faina lá embaixo. Trabalho pesado, mas cheio de alegria. Conhecemos aí dois parceiraços, 2 amigos novos. E sem eles a gente não teria chegado até aqui. Os 2 marinheiros passaram 4 meses morando e explorando Trindade. Poucos têm este privilégio. Sinceramente, eu me surpreendi além do esperado, porque a ilha aqui, conforme você mesmo já viu aqui, é paradisíaca, né? Tem locais aqui que é extraordinários aqui, que não tem nem palavras para descrever o quanto bonita ela é. Nesses 4 meses aqui, eu acho que o que mais me marcou aqui foi a irmandade de todo o pessoal que convive aqui durante esses 4 meses aqui, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Às vezes a gente passa por dificuldades que a gente não espera, então esse aconchego de todo o pessoal que está aqui é bem interessante. Costumo falar com os meus familiares sempre, né? E falo com eles que já estou com saudade da ilha. Ainda nem fui embora, mas já estou com saudade. E eles entendem isso daí não por uma ausência de saudade deles, e sim por o desejo de retornar aqui numa próxima oportunidade, poder estar vivendo novamente as experiências que foram vividas aqui. Agora vamos em direção à Praia das Tartarugas. Mas esta aventura só amanhã, na terceira reportagem especial sobre a Ilha da Trindade. Entre janeiro e agosto, esta cena se repete com frequência em Trindade. A imagem choca quem não está habituado com a ilha. Os caranguejos vencem esta batalha desigual quase sempre. Após muito esforço cavando 50 centímetros na areia, as tartaruguinhas geralmente encontram estes predadores à espreita do ninho. Elas são apresentadas a uma guerra diária sem trégua, numa vida ainda contada em minutos, seja à luz do sol ou na penumbra da noite. Segundo estatísticas do projeto Tamar, apenas uma alcança a fase adulta entre 1000 nascidas. Os donos da ilha podem ser avistados aqui a qualquer hora. Entretanto, a invasão dos caranguejos aos milhares chama mesmo a atenção no cair da noite. Fenômeno diário em Trindade. Estivemos na ilha 2 vezes, em busca do período reprodutivo das tartarugas verdes. Em 2016, dezembro, conseguimos avistar 3 desovas. O trabalho exige paciência e muito silêncio. As tartarugas só podem perceber a presença humana após iniciarem a postura. Do contrário, elas fogem sem desovar. Em abril deste ano, voltamos e conseguimos flagrar esta cena emocionante. As pesquisadoras do Tamar auxiliam os filhotes a escapar dos caranguejos. Em média, 3.600 ninhos são cavados anualmente em Trindade a cada temporada reprodutiva. Uma estimativa aponta próximo a 483.500 filhotes todos os anos.
Tartarugas verdes começam a se reproduzir aos 20 anos e podem viver até os 80. As fêmeas sempre retornam à terra natal. Sabe há quantos anos este animal pré-histórico habita o planeta? 220 milhões. Impossível não admirar e respeitar estas criaturas. Bem perto do posto oceanográfico mantido pela Marinha em Trindade, fica este metal corroído pelo tempo e o sal marinho. São os restos da embarcação chinesa naufragada com uma história bem peculiar. O navio Huaxing encalhou nestas areias em 1989, após um motim. O comandante do navio foi assassinado pela tripulação. Os marujos relataram passar fome e a culpa seria do líder. Ele racionava a comida e alimentava a tripulação com peixe e água, nada mais. Na segunda visita à ilha, viajamos no Almirante Saboia. O navio desembarca carros em combate e pertencia à Real Marinha Britânica. Participou da Guerra das Malvinas e da Guerra do Golfo. Foi comprado pelo Brasil em 2009. Amanhã você conhece algumas das pesquisas desenvolvidas em Trindade. Vai visitar um incrível túnel esculpido pela natureza e acompanhar a emocionante perseguição das aves aos drones da nossa equipe. Imagens captadas por drones possibilitam cenas e ângulos incríveis. Em Trindade, nós usamos 2 destes equipamentos. Já no primeiro voo, uma surpresa e tanto. Observe aquela ave voando em direção ao drone, possivelmente protegendo o ninho. Uma perseguição com exatos 25 segundos, nos quais o operador Renan Halta precisa fugir rapidamente e evitar ferimentos ao pássaro, bem como a perda do equipamento. A ave chega a atingir o drone, mas por sorte nem ela nem o equipamento sofreram danos. Era levantar o drone e lá apareciam as aves, instintivamente protegendo o seu território. Uma ilha importante no estudo e observação dos pássaros marinhos. O foco do meu trabalho é avaliar a importância da matéria marinha transportada por aves, por uma colônia de aves marinhas no ecossistema da Ilha de Trindade. Se há assinatura da química que revela os nutrientes provenientes do ambiente marinho em todo o ecossistema da ilha, isso, ou seja, nas plantas, nos caranguejos, nos insetos e daí por diante, assim, em uma dinâmica espacial e temporal. Além disso, o primeiro passo do projeto também é fazer um censo das espécies que estão nidificando na ilha, a quantidade de indivíduos por espécies e como que essas colônias elas flutuam também, uma análise de estrutura populacional. A gente coleta algumas gotinhas de sangue das aves, penas e demais tecidos dos outros animais, porque é nesses tecidos que vai estar a assinatura química marinha que vai permitir a realização desse trabalho. Ainda no trajeto até Trindade, a bordo do navio Amazonas, nossa equipe conversou com a oceanógrafa Marília Kabik,
responsável por uma pesquisa das mais atuais sobre a temperatura do Oceano Atlântico. Marília, explica pra gente como é que funciona esse sistema aqui. O que vocês estão medindo com esse aparelho? A gente participa do monitoramento que mede a variação de temperatura do oceano. Desde lá de proximidade do Rio de Janeiro até a Ilha de Trindade, a gente vai medindo de em torno de 15 a 10 milhas, dependendo da profundidade do local. E ele mostra a temperatura da superfície até 900 metros. O objetivo final é ver, geral, é ver o transporte de calor da corrente do Brasil, que é essa corrente superficial que banha essa parte do oceano. E a longo prazo é ver se vai ter alguma mudança climática, alguma coisa está afetando a nossa circulação aqui. Toda vez que tem esse trajeto é lançado. Então, vai ter dados quase bimestrais por vários anos e aí tu consegue ter realmente a influência do clima. Precisa de pelo menos... O ideal seria 10 a 30 anos de dado para ver se realmente está mudando o clima ou não. Em sua quinta viagem à Trindade, a bióloga Michele veio pesquisar as macroalgas, ou seja, as algas visíveis a olho nu. Muitos autores dizem que quanto maior a diversidade desses organismos de base, mais estável é o sistema. Então, ele vai sofrer menos com o impacto, digamos assim, ele é mais estável. As coletas elas têm que acompanhar a maré baixa, né? A maré que eles chamam maré de lua, né? Que são onde a gente encontra as marés mais baixas. Essa é a quinta vez que eu venho à ilha, né? A terceira vez que eu vou ficar aqui por 2 meses para realizar todas as coletas. Em 2 delas eu vim e voltei no mesmo navio. Neste prédio, os pesquisadores podem permanecer em Trindade com conforto e realizar seus trabalhos, sempre com o apoio dos marinheiros do posto oceanográfico. Este posto foi instalado na ilha em 1957. Desde então, os marinheiros voluntários e os convocados a servir na ilha passam 4 meses aqui. Então a Marinha decidiu que o destacamento do posto não seria trocado de uma vez só. Então 50%, que dá mais ou menos uns 15 militares, são substituídos a cada 2 meses e a outra metade permanece no período seguinte. Então cada militar permanece 4 meses da ilha, mas a guarnição é substituída metade da guarnição é substituída a cada 2 meses. O principal motivo dela ser tão importante para o país é a sua posição geográfica. Ela fica na mesma latitude de Vitória do Espírito Santo, que fica mais ou menos 600 milhas daqui. Então, em função dessa posição geográfica, próxima às nossas principais bacias petrolíferas e próximas também da zona de maior desenvolvimento econômico e concentração populacional, a Marinha enxerga a ilha como um posto avançado fundamental para a defesa do país. Uma passagem subterrânea, ao dar acesso a um determinado local, pode ser chamada túnel. Em Trindade, túnel dá nome a esta escultura escavada no paredão rochoso, este capricho da natureza, localizado numa praia com aspecto único. Tem areia vermelha e fofa. A terra estreita termina em enormes paredões, tipicamente origem vulcânica. No mar, estas obras naturais esculpidas pelas ondas. Ilha da Trindade, um vulcão saído das profundezas do oceano.